Paz, interior, atitude. Três palavras que, quando praticadas com disciplina, podem transformar até o mais turbulento dos destinos. Não falo aqui de soluções mágicas, mas de uma postura de vida milenar, cultivada por homens que enfrentaram o impensável e saíram maiores, não por fora, mas por dentro. Talvez você já tenha sentido que o mundo exige mais do que pode dar, que as pressões externas comprimem sua vontade. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está justamente no domínio de si. Quando tudo parece fora de controle, a única fortaleza segura é a mente bem treinada. Epicteto, por exemplo, nasceu escravo, sem direitos, sem liberdade, sem nome próprio senão o que lhe foi dado. E ainda assim foi livre, porque entendeu uma verdade que poucos percebem. Ninguém pode aprisionar um homem que governa seus próprios pensamentos. Esse filósofo não escreveu nada com a própria mão. Suas palavras foram preservadas por um discípulo atento, Arriano, que reconheceu naquelas lições algo eterno. Em obras como as Diatribes e o Encheiridion, o manual de bolso do estoico, repousa a força de uma filosofia viva. O que Epicteto dizia, você pode aplicar hoje. Ele não se preocupava com discursos rebuscados. Suas palavras eram ferramentas, eram lanças para a alma, afiadas, práticas, incômodas. Mas é o incômodo que desperta, e quem desperta, age. Homem, algum pode garantir o que virá de fora, mas tu és soberano no que acontece dentro de ti. Esse é o cerne da atitude estoica. Distinguir entre o que está sob teu controle e o que não está. A partir daí, tudo muda. Ao acordar, não deseje um dia sem dificuldades. Deseje força para enfrentá-las, porque é no embate com os desafios que o caráter se define. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem e tua vida será serena. Pensa nisso. Quantas vezes tua raiva veio de expectativas frustradas? Quantas mágoas nasceram do desejo de que o mundo fosse diferente? O estoico aprende a desejar o que é, não como resignação, mas como sabedoria. Porque lutar contra o que é inevitável é se ferir com a própria espada. A chave está na autodisciplina. Não é glamour, não é visível aos olhos dos outros, mas é sólida como rocha. Governar teus impulsos, silenciar o julgamento precipitado, escolher tuas batalhas. Isso é poder. E é um poder que ninguém pode tirar de ti. Epicteto falava com severidade, mas com compaixão. Ele sabia que a vida é dura, mas também sabia que o espírito pode ser mais duro ainda, se for forjado com propósito. A paz interior, nesse caso, não é a ausência de guerra, é vencer a guerra dentro de ti. Talvez digas, mas isso é muito difícil. Sim, é. E daí? O fácil nunca te fez crescer. O fácil afrouxa, adormece, emburrece. O difícil, por outro lado, te molda. E se escolhes viver como um estoico, escolherás o caminho estreito, mas ele leva à liberdade verdadeira. Observa a tua mente como um soldado observa o campo de batalha. Cada pensamento é um aliado ou um inimigo. A raiva, o medo, a inveja, o desejo descontrolado, todos esses tentam sitiar tua fortaleza interior. Mas tu és o vigia, e tua arma é a razão. Tu não és teus sentimentos, tu és aquele que observa os sentimentos. Isso, por si só, é revolucionário, porque se podes observar algo, podes aprender a lidar com ele. E se podes lidar com ele, então és livre para escolher como responder. Epicteto dizia que a maior prisão é se deixar levar pelas paixões. Um homem guiado por emoções voláteis é um navio sem leme, mas um homem guiado pela razão, que aceita o que vem e age com virtude, esse é um comandante, mesmo em meio à tempestade.
Aceita tua realidade sem lamentações. O que tiveres que fazer, faze com excelência, não por aplauso, mas por dever. Não porque te é imposto, mas porque és dono de ti. A verdadeira glória está em cumprir o papel que a vida te deu com honra. Ser paciente com o erro alheio, mas rigoroso contigo. Não para te punir, mas para te lapidar. O estoico é seu próprio mestre e seu próprio discípulo. Ele sabe que o progresso é lento, mas certo se houver constância. Um passo firme por dia, todos os dias. E quando caíres, porque cairás, não te condenes, mas levanta-te logo. A disciplina não é perfeição, é perseverança. Epicteto não exigia homens impecáveis, mas homens em busca do melhor. Errar é humano. Permanecer no erro, isso sim é uma escolha. Lembra-te, ninguém pode te ferir sem tua permissão. Podem tirar teus bens, teu título, tua saúde, mas tua dignidade, tua coragem, tua retidão, essas só se perdem se tu as entregares. E tu não as entregarás. Por isso, irmão, não busques calmarias artificiais. Busca firmeza no meio do caos. A paz que o estoico cultiva não depende do silêncio externo, mas do silêncio interior. E quando esse silêncio é conquistado, nenhum ruído do mundo o perturba. Epicteto, o escravo que se tornou mestre, deixou um legado não para os filósofos de toga, mas para homens de verdade, homens como tu, que não fogem do fardo, mas o erguem com coragem, que não pedem uma vida mais fácil, mas ombros mais fortes. O que torna um homem verdadeiramente forte não é o tamanho dos seus músculos, mas a solidez das suas convicções. Muitos vivem como folhas ao vento, levados pelas circunstâncias. Poucos, no entanto, permanecem como raízes fincadas, firmes, discretas, indispensáveis. É isso que se espera de ti. Epicteto jamais desejou fama, fortuna ou reconhecimento. Ele sabia que tudo isso era instável como o mar. Seu foco estava em ser virtuoso, não em parecer, em dominar-se, não em ser ovacionado. A verdadeira vitória, ele dizia, é calar os gritos do ego com a serenidade da razão. Olha ao redor. Quantos homens parecem estar no controle, mas são escravos dos próprios desejos? São possuídos por aquilo que acumulam, vivem com medo de perder. Um estoico, ao contrário, não teme a perda, porque nada do que é externo o define. Ele não tem, ele é. O caos virá, as pessoas decepcionarão, a dor irá bater em sua porta. E é aí que tua filosofia será testada. Não na teoria, mas na prática crua da existência. Epicteto chamava isso de treino diário. A vida, afinal, não é um debate acadêmico. É um campo de batalha moral. Cultiva o silêncio. Não aquele de quem foge, mas o de quem observa. Há poder em não reagir imediatamente, em respirar antes de agir. O homem precipitado costuma tropeçar no próprio impulso. Já o homem estoico, ao pausar, vê mais longe e acerta com mais precisão. Quando alguém te ofender, pergunta a ti mesmo: isso realmente me fere ou apenas fere meu orgulho? A maioria das dores que carregas não são reais, são interpretações, são reações exageradas de um ego inflamado. Mas tu és mais que teu ego, és teu comandante. A simplicidade é uma virtude estoica. Não por desprezo ao conforto, mas por respeito à liberdade. Quando precisas de pouco, és mais difícil de ser manipulado. Quem tem muitas exigências torna-se vulnerável. Quem vive com pouco vive leve e anda longe. Epicteto nunca teve riqueza, mas teve aquilo que o ouro não compra: integridade. Ele era o mesmo diante dos imperadores e diante dos pobres. Não mudava de tom nem de valores. Essa constância, essa coerência entre fala e ação, eis o verdadeiro luxo. Não te deixes levar por modismos. A sabedoria antiga já enfrentou séculos de prova. O que hoje te parece ultrapassado, amanhã poderá ser teu porto seguro. A verdade não precisa de enfeite.
E a filosofia estoica não busca agradar, ela busca acordar. A opinião dos outros é vento. Pode soprar forte, pode até bagunçar tua aparência, mas não deve mover teu rumo. O estoico ouve, considera, mas não vive para aplausos. Porque quem vive para agradar, morre frustrado. E quem vive pela verdade, vive em paz. Aprende a perder com elegância, porque a vida é feita de ciclos e nada te pertence para sempre. Tua juventude, tua saúde, teus títulos, tudo isso passará. Mas teu caráter permanece, e é ele que caminha contigo até o fim, como sombra fiel ou como peso. Não esperes gratidão, haja por virtude, não por recompensa. O estoico faz o bem não porque será reconhecido, mas porque é o certo a ser feito. Esperar retorno é plantar esperando colheita certa. Mas plantar por princípio, isso é sabedoria. Sê direto, sê claro, foge do excesso. Palavras demais escondem pensamentos fracos. Epicteto ensinava que uma mente limpa fala com precisão. E um homem claro consigo não precisa de máscaras. A autenticidade é a lâmina afiada do espírito forte. Controla tua língua. Muitos se arruinam mais pelo que dizem do que pelo que fazem. A palavra dita não volta. O insulto lançado não se desfaz. Mas o silêncio, esse sim, pode ser tua melhor defesa e tua mais alta forma de sabedoria. A cada manhã, prepara-te como um guerreiro. Não com armadura, mas com lucidez. Pergunta a ti mesmo, que tipo de homem quero ser hoje? E então, age. Um dia bem vivido é o tijolo de uma vida bem construída. Não subestimes o poder da constância. Epicteto, não. Prometia uma vida fácil. Prometia uma mente forte o bastante para suportá-la. Tu não controlarás as tragédias, mas podes controlar tua resposta a elas. E é aí que a filosofia deixa de ser ideia e se torna escudo. O verdadeiro sucesso não está no que tens, mas em quem és quando perdes tudo. Quem tu és sem os teus bens, sem teu status, sem tua aparência. Se a resposta te assusta, então ainda há trabalho interno a ser feito. E isso é bom, porque enquanto há consciência, há caminho. Não se trata de ser insensível, trata-se de ser firme. O estoico sente, mas não é governado pelas emoções. Ele honra suas dores, mas não as idolatra. Ele chora, mas não se quebra. A virtude não é ser de pedra, é ser de rocha viva. E quando todos se desesperarem, sê tu o ponto de equilíbrio. Não grites no meio do tumulto, não cedas ao pânico coletivo. A postura calma em meio ao desespero é mais poderosa do que 1000 palavras. A serenidade é contagiante e o mundo precisa de exemplos, não de discursos. A pergunta final não é o que a vida te deu, é o que fizeste com aquilo que recebeste. E se fores fiel a ti mesmo, se tiveres vivido com honra, coragem e razão, então, independente do que te aconteça, poderás caminhar com a cabeça erguida, como Epicteto, como um verdadeiro estoico. Grato por me ouvir até aqui. Tu poderias estar em 1000 outros lugares consumindo qualquer coisa, mas escolheste refletir. E isso já te distingue da maioria. Se esta mensagem te tocou, mesmo que em silêncio, então ela cumpriu seu propósito. A filosofia, afinal, é semente e só germina em solo fértil. Confirma para mim, esta mensagem chegou até ti? Fez sentido? Ajudou a clarear teu caminho, agora e talvez mais adiante? Saber disso é importante, porque o estoicismo é, acima de tudo, prática compartilhada. Não caminha sozinho. Há uma legião de homens despertando junto contigo. Por isso, junta-te a nós. Inscreve-te no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações. Aqui, cultivamos ideias que fortalecem, conteúdos que elevam e mensagens que te preparam para a vida real, não para fantasias. Este é o teu espaço de reflexão, crescimento e ação.
Se vires valor neste conteúdo, permanece. Se te fizer bem, compartilha. E se desejares continuar essa jornada estoica com firmeza e propósito, sabes onde me encontrar. Paz, razão e coragem. Seguimos. Juntos.